Era o início do ano de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo resultou da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes do evento, na época em que os mamutes ainda vagavam pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Era uma coisa enorme, com mais de 500 metros de comprimento e pesando cerca de 75 milhões de toneladas. Também era um pedaço de gelo muito pacífico. Ele evitou navios e rotas de transporte movimentadas. Não que houvesse muitos no local onde o iceberg nasceu. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais ao sul do que outros icebergs. Nosso iceberg teve sorte. Outros derretem muito antes de chegarem a essas latitudes. De 15 mil a 30 mil icebergs que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Por isso é tão incrível que em abril nosso iceberg viajante já estivesse a mais de 2.400 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. Mesmo após derreter na água por meses, esse bloco de gelo ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. É quase o dobro do peso da ponte Golden Gate. A parte superior do iceberg se elevava sobre a superfície do oceano por mais de 30 metros. E ainda assim, se você o tivesse notado flutuando próximo ao seu transatlântico, teria parecido inofensivo, mas apenas à primeira vista, simplesmente como uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg está sempre escondida sob a superfície. Normalmente, apenas 1/10 é visível acima da água. E o iceberg de que estamos falando não era uma exceção. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um navio a vapor de luxo que transportava mais de 3.000 passageiros e tripulantes. Naquela época, era o maior navio já construído. O transatlântico foi chamado de Titanic e era considerado inafundável. Bem no início desta jornada, ele quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns centímetros de sobra. As pessoas que lotavam os convéses do navio soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mal sabiam elas o que as esperava no futuro próximo. E enquanto isso, o iceberg estava se aproximando da área que o Titanic iria cruzar a caminho de Nova York. Aconteceu em 14 de abril, quando o navio estava no Oceano Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Terra Nova. Por volta das 23 horas e 40 minutos, as pessoas que ainda estavam acordadas a bordo do Titanic caíram, empurradas por alguma força misteriosa e poderosa. Aquelas que já haviam ido para a cama foram catapultadas para o chão. Tanto os passageiros quanto os membros da tripulação gritavam, em pânico e confusos. Poucos minutos antes de a comoção começar, um iceberg apareceu bem na frente do navio. Era o nosso iceberg viajante. Por que a tripulação não o viu antes? Pode ter tido vários motivos. Vou falar sobre eles daqui a pouquinho. De qualquer forma, assim que o transatlântico colidiu com um enorme pedaço de gelo, estava condenado. Incapaz de desviar seu curso, o navio rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a se encher de água a uma velocidade alarmante. Os compartimentos do Titanic não eram tampados na parte superior. É por isso que a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio partiu ao meio. O resto é história. Mas poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois que o navio o atingiu. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém avistou a montanha de gelo flutuante antes que fosse tarde demais. Vamos rastrear os eventos daquele dia fatídico. Por volta das 18 horas, o capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic. Ele recebeu avisos sobre a presença de icebergs durante todo o dia. O navio começa a seguir para o sul, mas a velocidade continua a mesma. Às 21 horas e 40 minutos, outro navio informa o Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto de icebergs. Infelizmente, essa mensagem nunca chega à ponte de comando do navio. Por volta das 23 horas, outro navio a vapor faz uma chamada de rádio para o Titanic, dizendo que o navio deles precisou parar por estar rodeado de gelo. Esta mensagem também é ignorada. Enquanto isso, a maioria dos passageiros do transatlântico de luxo já se retirou para seus quartos. Às 23 horas e 35 minutos, os vigias no cesto da gávea do Titanic notam o iceberg. Eles tocam o sino 3 vezes, o que significa que tem algo à frente.
Então eles chamam a ponte de comando. Os motores são revertidos e as portas dos compartimentos, supostamente à prova d'água, são fechadas. Apenas 5 minutos depois, o enorme lado estibordo do transatlântico colide com o iceberg. A sala de cartas começa a encher de água. Em breve, outros relatos chegarão. Eles não parecem encorajadores. Pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Torna-se claro que o Titanic tem apenas algumas horas antes de afundar. A noite estava excepcionalmente calma, sem luar, sem vento e sem ondas. E como as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante. Mas também existe a teoria de que o que afundou o Titanic foi um iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um pedaço de gelo alto e branco coberto de neve. Mas aqueles que visitaram a Antártica sabem que os icebergs existem em milhões de tonalidades diferentes. Eles podem ser multicoloridos, padronizados ou listrados como doces. Os icebergs também podem ser escuros. Existem 2 maneiras de formar um fragmento de gelo com uma cor incomum. Primeiro, o gelo pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras de qualquer espécie. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg vai absorver tudo e parecer preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. Então o gelo que se quebra desta geleira também será de cor escura. Os especialistas não sabem a verdadeira razão pela qual o iceberg do Titanic parecia tão escuro, ou se esse era realmente o caso. Mas um dos vigias que estava no cesto da gávea testemunhou que o gelo era preto, enquanto o outro diz que era cinza ou cinza escuro. Não há nada de empolgante ou misterioso nos chamados icebergs negros. Eles são icebergs que rolam depois que sua parte superior derrete, o que muda a distribuição de peso. Se sua parte inferior for lisa o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuros. Além disso, eles geralmente não ficam expostos ao ar por tempo suficiente para que a geada branca se acumule. Mas digamos que essa teoria esteja errada e o iceberg não fosse realmente preto. E ainda assim, a única razão pela qual você vê as coisas é porque a luz é refletida delas. Quanto menos luz houver, menor será a probabilidade de você notar algo. A superfície do oceano sempre refletirá a luz da lua e das estrelas, mas um iceberg de formato irregular, quase vertical, terá menor probabilidade de fazê-lo. É por isso que parecerá quase preto contra a superfície da água brilhante. À noite, os icebergs podem ser bastante difíceis de detectar sem a ajuda de um radar. De qualquer forma, o nosso iceberg não foi notado a tempo. O Titanic colidiu com ele e afundou. Fim da história? Aparentemente não. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert estava navegando pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando ao longo da base do iceberg. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele achava que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame pedaço de gelo e tirou sua foto foi o capitão do navio usado para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o iceberg que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta era vermelha, portanto não foi difícil conectar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em leilão por mais de $32 mil. Ainda assim, os especialistas não têm certeza se a imagem realmente mostra o infame bloco de gelo. Pode ser outro iceberg inocente que estava flutuando nas proximidades naquele momento.